Vamos agora com Fernando Molica, às 8 horas e 49 minutos, para a gente saber mais a respeito desse assunto, a declaração de Alessandro Vieira. Mas antes, deixa eu cumprimentar a Molica aqui, ser uma boa anfitriã. Tudo bem, Molica? Bom dia neste dia 22/2 de 2022. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. 22, uma porção de patinhos na lagoa, né? 22, uma lagoa cheia de patinhos. E a gente consegue ler de trás para frente, de frente para trás, e já vieram me dizer aqui que é palíndromo o nome disso, Fernando Molica, que é toda palavra ou frase que pode ser lida de trás para frente, que independente da direção, mantém o seu sentido. E aí eu descobri aqui algumas frases, rapaz. Ame o poema. Se você ler de trás para frente a frase ame o poema, é a mesma coisa. Olha, abriu-se um mundo para mim, Fernando Molica. A dificuldade nossa é que a gente tenta ler o Brasil de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima e dá uma confusão danada do mesmo jeito, mas enfim. Maravilhoso. Bom, Molica, vamos lá para um assunto que a gente não consegue nem de trás para frente, de frente para trás, é conseguir compreender quais serão os resultados, as saídas aí dessas federações, não é? Alessandro Vieira, que agora há pouco a gente trouxe aqui todo o contexto, né? Que você tem Alessandro Vieira de um partido, João Dória de outro partido, e com essa federação, quem seria o representante dessa chamada terceira via? De acordo com o senador Alessandro Vieira, é preciso que seja um nome que não tenha rejeição inicial, ao contrário, na opinião dele, de João Dória, Sérgio Moro e Ciro Gomes. Como você avalia a declaração do então senador? Olha só, o Moro, tanto o Sérgio Moro quanto o Ciro, quanto o João Dória, têm rejeição alta porque são bem conhecidos, né? São pessoas que estão aí na vida política e institucional do país há bastante tempo, né? O Sérgio Moro, primeiro como juiz, que teve uma atuação política, depois como ministro, ele é bem conhecido. Então, muita gente gosta, muita gente não gosta. Então, assim, a rejeição baixa, de um modo geral, ela tem a ver com candidatos que não são conhecidos. E não são conhecidos ou porque entraram há pouco tempo na arena política, se tornaram conhecidos há muito pouco tempo. O senador Alessandro Vieira se tornou uma pessoa mais conhecida do resto do Brasil na CPI da pandemia. Ou então pessoas que não são identificadas com essa lógica da eleição presidencial. Então, assim, tem baixa rejeição? Sim, tem baixa rejeição, mas não são conhecidas. Então não adianta muito. Até adiantaria se elas fossem automaticamente para o segundo turno, né? E realmente, num segundo turno, um eventual candidato que não trouxesse, que não levasse a carga de rejeição que tem, por exemplo, Bolsonaro, e num outro patamar, o Lula, esse outro candidato, esse terceiro candidato num segundo turno, teria, em tese, uma chance maior. Mas esse terceiro candidato tem que passar do primeiro para o segundo turno. E todas as pesquisas mostram uma polarização muito forte. O Lula na frente e logo depois o Jair Bolsonaro, que mesmo com todas as críticas, mesmo com todos os problemas, assinação, Putin, não sei o que, continua firme ali naquele patamar aí de pelo menos 25% dos eleitores declaram um voto em Jair Bolsonaro, até espontaneamente. A diferença entre o voto, no caso do Jair Bolsonaro, a diferença entre o voto espontâneo, um voto mais consolidado, e o voto induzido, né, quando você mostra a lista de candidatos, é muito pequena. Então, assim, tem que aparecer, cresça e apareça, né? Eu aconselho a esses candidatos da terceira via, cresçam e apareçam. E não adianta só ficar naquele discurso do nem-nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula. O que se apresenta para o país? O que esse candidato apresenta como uma possibilidade para o país? A ideia da reunificação nacional é ótima, precisamos disso. Independentemente de quem seja o futuro presidente da República, é fundamental que o país volte a ser pensado como um todo. O presidente da República é presidente daqueles que votaram nele e daqueles que não votaram nele, daqueles que gostam dele e daqueles que o odeiam. Mas ele é presidente de tudo, não pode ser presidente apenas de uma facção, de um pedaço do Brasil. É fundamental que o Brasil, que as pessoas voltem a considerar adversário como adversário e não como inimigo. Será ótimo que o futuro, esse talvez seja a principal tarefa do futuro presidente. Aí você diz, mas não pode, o Bolsonaro não é, porque o estilo dele é esse mesmo. O Lula também tem muitas críticas, muitas acusações, muita gente que detesta o Lula. Ok, mas quem é o terceiro?
Qual é a proposta? O que ele quer para o país? Como é que ele incorpora essa expectativa? Como é que ele traduz ao público? Como é que ele se torna uma pessoa desejada nesse sentido, capaz de promover a paz? Não basta dizer, como eu lá diante do jogo Flamengo e Corinthians, eu torço pelo menos um a menos um, né? Eu torço para que nenhum dos dois seja vencedor, que nem haja empate. Mas e daí? Eu tenho que ter meu time, eu tenho que botar o meu time em campo, eu tenho que, o Botafogo tem que se apresentar. Então não adianta só criticar os outros, cresçam e apareçam. A ideia do Alessandro, do senador Alessandro, é perfeita, é tranquilo, mas tem que aparecer, tem que falar aos corações e mentes dos eleitores. Se o tal candidato da terceira via não conseguir fazer isso, não é nem por incompetência dele, candidato, é porque o discurso desses candidatos não está falando aos corações e às mentes dos brasileiros. Elisa. Obrigada, Molíca.